Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, então abram por gentileza a apostila de vocês na página 12. Bem, como vocês já puderam notar, os capítulos estão recheados de conteúdos, tá? São muitos conteúdos. O que eu tenho para dizer para vocês? Bem, vocês estão na terceira série do ensino médio. Então, esses conteúdos já foram trabalhados, né, desde o ensino fundamental. Aqui, a gente vai fazer apenas uma revisão. Então, por isso que num único capítulo há muito conteúdo, tá? Porque a gente espera que vocês não estejam, né, aprendendo esses conteúdos da primeira vez, mas apenas relembrando aquilo que já foi visto, tá? Tanto no ensino fundamental como nos 2 primeiros anos do ensino médio, ok? Então, como é que eu organizei essa aula para vocês hoje? Eu selecionei alguns tópicos que eu considero mais importantes, tendo em vista as provas que vocês realizarão no fim do ano, tá? Então, provas para o Enem, o UERJ, PUC, as provas de vestibular e também de concurso público, ok? Então, em cada uma das nossas aulas do capítulo 2, eu vou focalizar alguns desses pontos, tá? Eu dividi em aulas, ok? Então, o que eu vou pedir de vocês? O comprometimento de fazer a leitura com calma, atenta, tá? De todas as páginas do capítulo, tá? Para que vocês possam relembrar esses conteúdos. E aqui comigo, nas videoaulas, nós vamos abordar os conteúdos mais cobrados, mais problemáticos, né? No sentido de que geram mais dúvidas, tá? E também aqueles conteúdos que, pela minha experiência, né, de provas do Enem, UERJ, PUC, né, aqueles conteúdos que são mais relevantes, ok? Bem, então começando aqui na página 12, eu acho bem importante que vocês destaquem a diferença entre frase, oração e período, ok? Essa diferença é muito tranquila, é um conceito muito tranquilo de se entender, tá? O que é a frase? O que é o conceito de frase? O conceito de frase ele é mais amplo do que o de oração. Por quê? Porque frase, marquem aí, é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por vários, tá? Então, se a pessoa diz assim, ó, que dia frio, ou se você está num hospital e a enfermeira diz assim para você, ó, silêncio, isso já é uma frase. Então, frase é todo enunciado que tenha um sentido completo, tá? Pode ser apenas uma palavra, como silêncio, tá? Isso já é uma frase, ok? E a oração, gente? A oração é a frase que contém um verbo, é a frase que é organizada em torno de um enunciado verbal, tá? Então, para que nós consideremos que uma frase, né, é uma oração, essa frase precisa apresentar um verbo, ok? E o período, né, pode ser formado, né, por uma ou mais orações. Pode ser um período simples, né, que é formado por uma única oração, ou pode ser um período composto, que é formado por 2, 3, 4, 5, né, quantas orações forem, tá? Nos textos nós identificamos os períodos da letra maiúscula ao ponto final. Então, olhou para um texto, o período ele começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Depois do ponto final, a gente inicia um novo período. E ali dentro, né, desse espaço que é compreendido entre a letra maiúscula e o ponto final, a gente pode ter uma ou mais orações. Isso é um período, ok? Aqui a gente tem um exemplo, ó, de período simples. Os animais estão precisando de cuidados especiais. Há uma locução verbal, né, que conta como um único verbo, período simples. A seguir, nós temos um exemplo de período composto. Ela terminou um livro e começou outro. Aqui nós temos 2 verbos. 2 verbos, 2 orações, período composto. Ok? Bem, dito isso, nós passamos aqui para o tópico 2.2, que traz a noção de sujeito. Como vocês sabem, sujeito é aquele termo da oração que estabelece uma relação de concordância com o verbo, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Não para ficar aqui classificando os tipos de sujeito, mas a gente precisa ter atenção a alguns aspectos. E aí vão subir aqui algumas informações para vocês agora na tela. Vejam aí que eu coloquei a seguinte frase, ó, chegou às encomendas.
essa frase ela é incorreta, né? Conforme a norma padrão. Por quê? Porque há um problema de concordância aqui. Quem é que chegou, gente? As encomendas. Então, as encomendas, plural. O verbo tem que concordar com o sujeito. Então, o verbo tem que ficar no plural também. Então, o correto seria chegaram as encomendas. Esse tipo de frase, como chegou as encomendas, é muito comum, principalmente na oralidade. Por quê? Porque o sujeito, normalmente, a sua posição mais comum a posição mais comum do sujeito é antes do verbo. Então, qual é a forma mais básica, mais comum, mais usual de ordenação das frases em língua portuguesa? Sujeito, verbo e complemento, não é isso? Como é que a gente elabora as nossas frases, né? Ele foi ao mercado, ele, sujeito, foi, verbo, tá? E aí depois a gente tem uma circunstância aí de lugar, foi ao mercado. Ele comprou um carro, ele, sujeito, comprou o verbo, o que ele comprou? Um carro, complemento desse verbo. Então, a forma de organização prototípica, básica, o que é prototípica? Mais comum, mais usual, mais básica, é essa, sujeito, verbo e complemento. Quando a gente inverte essa ordem, ou seja, quando o sujeito vem posposto ao verbo, quando ele aparece depois do verbo, muitas vezes o falante perde essa referência de que aquele termo é o sujeito, e aí passa a não operar a concordância. Então, muito cuidado com isso, principalmente na linguagem escrita, na hora das redações, né? Quando vocês forem fazer também questões discursivas, porque a UERJ tem questões discursivas, tá? E a redação do Enem, para quem for fazer Enem, cuidado com isso, tá? O sujeito precisa concordar com o verbo. Então, cuidado com essas frases, com essas orações em que o sujeito está colocado depois do verbo, tá? Então, só para chamar a atenção de vocês em relação a isso, tá? Eu também preciso chamar a atenção de vocês para os casos, né, das orações em que há verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? Os verbos impessoais são aqueles que não atribuem a um sujeito o evento expresso por eles. Que verbos são esses? Tá? Esses verbos são os verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos que indicam tempo decorrido ou então o verbo haver no sentido de existir. Tá? São verbos impessoais e por isso geram orações sem sujeito. Então, esses verbos precisam ficar na terceira pessoa do singular, que é uma espécie de forma neutra, básica, né? Então, pensem aqui comigo. Se eles são verbos impessoais, eles geram orações sem sujeito. O verbo, ele só se flexiona para concordar com o sujeito. Então, se não há um sujeito, o verbo não sofre flexão. Ele vai ficar na forma neutra, na terceira pessoa do singular. Ok? Então, vejam os exemplos aqui, ó. Nevou muito ontem. O que são os verbos aí que indicam fenômenos da natureza? Ventar, chover, nevar. Esses verbos sempre ficam na terceira pessoa do singular porque geram orações sem sujeito. Então, nevou muito ontem, choveu muito ontem, ventou muito ontem, terceira pessoa do singular, tá? Verbos que indicam tempo decorrido. Cuidado com isso, porque muitas pessoas elaboram sentenças do tipo: fazem 2 anos que não vejo os meus pais. Por quê? Porque as pessoas pensam que esse verbo, né, o verbo fazer, vai concordar com o numeral, né, 2. Bom, são 2 anos que eu não vejo os meus pais, então fazem 2 anos. Cuidado, tá? Todos os verbos que indicam tempo decorrido, geram orações sem sujeito, são impessoais, devem ficar na terceira pessoa do singular. Então, o correto é: faz 2 anos que não vejo os meus pais. Tá? Estou estudando faz 3 horas, tá? Tá indicando tempo decorrido, tempo passado. Vocês devem utilizar o verbo no singular, terceira pessoa do singular, tá? E por fim, a última diquinha aqui que eu preciso passar para vocês, chamar a atenção de vocês, para o emprego do verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, gera também orações sem sujeito e, portanto, ele deve permanecer na terceira pessoa do singular. Há pessoas que dizem: haviam muitos alunos na turma, houveram muitas guerras, haviam muitas pessoas. Eu já ouvi diversas vezes esse tipo de construção. Por quê? Porque as pessoas tendem a concordar, né,
ficou ali com o termo seguinte. Peraí, muitas guerras? Então houveram. Muitas pessoas? Então haviam. E fazem essa concordância. Cuidado, tá? Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Então, olhou para a frase, dá para substituir o verbo haver por existir? Ó, existiram muitas regras, ok. Existiam muitas pessoas ali naquela turma, ok. Então, verbo haver no sentido de existir, né? Sempre é impessoal, então o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, o correto é: houve muitas guerras, havia muitas pessoas. A gente não vai fazer essa flexão, ok? Ainda sobre o sujeito, gostaria de conversar com vocês a respeito do sujeito indeterminado. Quando é que o sujeito indeterminado ocorre? Quando nós utilizamos verbos na terceira pessoa do plural, sem que haja um sujeito expresso na oração. Então, por exemplo, roubaram a minha bolsa. Quem é que roubou? Alguém. Eu sei que alguém praticou essa ação, mas eu não sei quem. Eu não determino quem é essa pessoa, tá? Ou então, quando há um verbo, né, intransitivo ou transitivo indireto, seguido da partícula ser, em frases como: precisa-se de funcionários, vive-se bem aqui. Quem é que precisa? Alguém precisa. O dono da loja, o chefe, o patrão, o gerente, alguém. Mas eu não posso determinar quem é que está precisando de funcionários. Vive-se bem aqui. Quem é que vive? Os donos da casa, as pessoas que moram aqui, todo mundo que entra aqui, alguém vive, né, bem neste lugar. Mas quem? Eu não tenho uma pessoa específica. Então são esses os exemplos de sujeito indeterminado, tá? Bem, a indeterminação do sujeito, ela ocorre em duas ocasiões, né? Quando nós não queremos ou não podemos determinar quem é ou não podemos, né? Como eu disse, ou não temos interesse, né, em determinar quem praticou a ação, quem é o agente daquela ação. Então, por exemplo, o sujeito indeterminado é o sujeito da fofoca, né? Como é que a gente faz fofoca? Olha, disseram, me falaram que você falou mal de mim. Me falaram. Quem é que falou? Alguém falou, alguém praticou essa ação. Mas você usa o sujeito indeterminado por quê? Porque você não quer dar uma de X9. Então você não vai revelar quem foi o agente dessa ação. Você não vai queimar a pessoa que te deu essa informação privilegiada, não é isso? Então você opta pelo sujeito indeterminado. Olha, me disseram, me falaram, me contaram, tá? Ou seja, é o uso aí do verbo na terceira pessoa do plural sem um sujeito expresso, tá? Então a gente omite esse agente. Isso por quê? Porque a gente não deseja revelar, né, a identidade desse agente, quem praticou essa ação. E às vezes a gente não revela, também por não ser interessante, como é o caso dessas plaquinhas de anúncio de emprego. Precisa-se de funcionários. É necessário revelar que é o gerente, que é o chefe, subentende-se, né, que é a pessoa responsável ali pela dinâmica daquele estabelecimento. Então, o foco ali é na vaga, não em quem está oferecendo a vaga. Então, também não é necessário, não é relevante revelar a identidade desse agente. Então, usa-se o sujeito indeterminado. E muitas vezes também a gente não quer revelar porque a gente realmente não sabe. Por exemplo, roubaram a minha bolsa. Quem roubou? Foi um bandido, um ladrão, mas quem é essa pessoa? Não sei. Bateram na minha porta. Quem é que bateu? A criançada da rua? Sei. Tá? Então, o sujeito indeterminado é uma estratégia, né, do falante para omitir o agente, tá? Ou por não saber, ou por não querer, ou por não ser relevante, né, desvendar a identidade de quem praticou essa ação, ok? Bem, outra estratégia de omissão do agente é o uso da voz passiva, tá? Nós encontramos esse conteúdo aqui referente à voz passiva, deixe-me ver, se não me engano é na página 14, isso, no 2.5 da página 14. O que é a voz passiva? A voz passiva é uma forma, né, que o verbo assume para indicar que um sujeito ele é o paciente da ação e não o agente. Então vamos ver o exemplo aqui da apostila, ó. Oração na voz ativa. O barulho acordou toda a vizinhança. Tá? Então o barulho foi o agente dessa ação de acordar, foi o responsável por acordar toda a vizinhança. Quando eu passo essa oração para a voz passiva, eu vou colocar como sujeito o paciente da ação.
Quem é que sofreu essa ação de ser acordado pelo barulho? A vizinhança. Então, toda a vizinhança, né, a gente traz o paciente, coloca como sujeito na voz passiva, toda a vizinhança foi acordada pelo barulho. Esse termo, que na voz passiva indica, né, quem agiu, tá? Porque olha só, na voz passiva o sujeito é o paciente. Então, quem é o agente? O agente da passiva. Mas, aí é que tá o pulo do gato. O agente da passiva, ó, pelo barulho, quem praticou essa ação de acordar a vizinhança, ele pode ser omitido. Então, também é uma estratégia de omissão do agente o uso da voz passiva. Então, para omitir o agente, quando a gente não quer revelar a identidade da pessoa que praticou a ação, a gente pode usar tanto o sujeito indeterminado, como também a voz passiva, omitindo o agente da passiva. Vejam, toda a vizinhança foi acordada. Se eu puser o ponto final aqui, acabou. Acordada por quem? Não se sabe, ok? Então também é uma forma de omissão do agente, né? No caso, a voz passiva, tá? Bem, então já falamos aqui sobre o sujeito, né? Sobre a indeterminação do sujeito, as estratégias de omissão do agente, né? Que são, no caso, o sujeito indeterminado e a voz passiva. Essa videoaula, né, já trouxe aqui muitas informações valiosas para vocês, ok? E eu vou deixar aqui no final desse vídeo alguns exercíciozinhos, né, para que vocês pratiquem, né, um pouquinho. Exercícios de vestibular, exercícios selecionados aqui na apostila, vou deixar para vocês também a atividade devolutiva, tudo aqui no final do vídeo, tá bom, gente? Um beijo para vocês, façam a leitura da apostila e na próxima aula a gente vai continuar nessa mesma dinâmica, tá? Ressaltando, dentre todos esses conteúdos aqui, os principais tópicos, né, que podem ser importantes para vocês nas provas de vestibular, tá bom? É isso então, minha gente. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!